Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Eu vou bem, e você? Eu vou muito bem, obrigado. Que bom. E o que temos nós reservado para hoje? Eu pensei em cruzarmos o Jordão. Sou interessante. Sim, já que cruzar o Jordão é um tipo de ir para casa, e pelo que eu vejo, muitos estão sentindo que já é hora de ir para casa. Sim, é hora de ir para Canaã. Mas não podemos atravessar o Jordão sem a Arca da Aliança. Ela precisa ir à frente de você. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai nos céus, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Senhor, nós pedimos que Tu abençoes nossas mentes e essa conversa e nos ajude a discernir o certo do errado. Em nome de Amém? Jesus, amém. Se não houvesse tipologia na Bíblia, ela seria apenas um livro para o seu tempo. Mas por causa da tipologia, ela é atemporal. Neste programa, nós vamos dar mais uma olhada nas tipologias, apenas para nos certificarmos de que realmente vamos para casa. É. E as pessoas têm que perceber como implementar a tipologia do que aconteceu na época para o que está acontecendo hoje. Correto? Do que se refere à tipologia, a Bíblia nos orienta a aplicá-la e um dos textos muito importantes para os tempos em que estamos vivendo hoje é 1 Coríntios 10, de 1 a 12. Paulo diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis o que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas sempre que lemos algo positivo, existe um mas, não é? Infelizmente. É uma pena. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. E estas coisas nos servem como exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Também não vos façais idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo sentou-se para comer, para beber e se divertir. Martin, você consideraria essas coisas idolatria? Mas é idolatria, não é? Exatamente. De acordo com o texto, eles eram idólatras. E o que eles estavam fazendo no fim das contas? Eles comiam, bebiam e se divertiam. Portanto, comer e beber pode ser um ídolo. Existe a forma correta de comer e beber e a forma errada de comer e beber. E levantaram-se para se divertir. Isto é uma alusão aos esportes egípcios. Como já vimos em programas anteriores, a respeito do épico de Gilgamesh, o esporte era algo muito importante naquela época. O esporte era um ídolo. Como já mostramos aqui, um objeto redondo chegar a uma rede era um símbolo da vitória do Deus Sol sobre seus inimigos. O esporte, portanto, tinha uma conotação religiosa. Era um ato de adoração. Hoje também temos um ato de adoração. Nós até mesmo levantamos os braços, fazemos praticamente tudo o que faziam. É um ato de adoração. Com pinturas na cara e tudo mais. Fazemos tudo. No fim, é a mesma coisa. Então, a comida era um ídolo, assim como o esporte. Também não cometamos fornicação? Será que isso é fornicação literal ou fornicação espiritual? Como alguns deles cometeram, de forma que em um dia caíram 23 mil deles. Não tentamos a Cristo, como alguns deles tentaram e pereceram com a serpente. Note que há muitas informações nesse verso.
esse tentar a Cristo e o envolvimento da serpente, isso tem a ver com a justificação pela fé. Pois quando aquela serpente foi erguida, aqueles que olhavam para ela eram curados. Cristo tornou-se pecado por nós. Também há a questão da murmuração. Não murmurem, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso veio a eles como exemplo, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Estamos a repetir a história de Israel, com a diferença de termos praticado o bastante e ter tido a chance de melhorar. Portanto, essas coisas são muito importantes. Devemos nos perguntar o que aconteceu com eles, por que aconteceu e por que Deus não se agradou deles, assim como o do porquê eles pereceram no deserto, para que não ocorra o mesmo conosco. E para nós é um exemplo, então temos que aprender alguma coisa a partir disso. Exato. Muito bem. Diz aqui que todos foram batizados em Moisés, e os hebreus foram todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Tendo sido libertados da escravidão dos egípcios, eles continuaram no deserto, e Cristo deu a eles comida e bebida espirituais. Também de uma maneira física, Sim. o que também serve como um tipo de seu corpo. Sim. A água é um símbolo de libertação e purificação, mas também é um símbolo de destruição dos inimigos de Deus. É interessante como há sempre uma dupla conotação. Ao estudarmos sobre água na Bíblia, nos lembramos da Arca de Noé. O mundo foi destruído pela água, mas também teve vida pela água. E aqueles 8 que entraram na arca foram salvos. O número 8 é o número de Cristo. Aqueles, portanto, que estiverem em Cristo serão salvos, mas precisam primeiro passar pelo batismo. Agora, aqueles do tipo foram batizados em Moisés. Mas o que isso significa? É que Moisés foi um tipo de Cristo, e eles seguiram Moisés. Ou seja, aquilo que Moisés assinou, aquilo que Moisés acreditou, o que ele escreveu, serviu como um guia para eles. É claro, tudo veio de Deus. Sim. Moisés foi apenas um tipo, e ele fez menção ao profeta que viria e a quem eles deveriam ouvir. Eles, portanto, seguiram a fé de Moisés, e nós deveríamos seguir a fé de Jesus, não é? Interessante, não é? Muito bem. A tipologia é muito importante. Então, a Arca de Noé é um símbolo da água, assim como o cesto de Moisés, que flutuou sobre a água. A água que virou sangue, uma praga para os inimigos. Há então a divisão do Mar Vermelho. Eles passaram pela água. É um tipo do batismo. Eles saíram pelo outro lado vivos. O inimigo, porém, foi morto pela água. Chegamos então à travessia do Rio Jordão. Eles são exemplos da libertação de Deus através da água. Agora, o Jordão é especialmente interessante, pois ele também estava no caminho. E eles chegaram a um ponto em que a Arca da Aliança precisou ir adiante deles. O sacerdote a carregou. A correnteza naquela época era fortíssima. Precisamos prestar atenção em todos esses detalhes, pois são exemplos para aqueles que vivem hoje. Então os hebreus foram todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar, tendo sido libertados da escravidão dos egípcios. Nós fomos libertados da escravidão do pecado. Ao invés do Egito, nós saímos da Babilônia. Há uma fortíssima conotação religiosa aí. Eles continuaram no deserto e Cristo deu a eles comida e bebida espirituais. E nós somos batizados na morte e ressurreição de Cristo. Os paralelos e as lições da caminhada deles
se aplicam a nós. Correto? Então, quando somos libertados e morremos pelo batismo, precisamos Sim. estar mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. Sim. Romanos 6, versos 1 a 4 diz: O que diremos então? Continuaremos em pecado para que a graça transborde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, se fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Martin, como saber se passamos apenas por um ritual ou se, de fato, passamos por uma transformação total? Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos? Muitos dos israelitas certamente acreditavam naquilo que Moisés dizia. Sim. Eles seguiram Moisés. Eles basicamente foram batizados no sistema religioso de Moisés, que era a Torá. Ainda assim, muitos deles pereceram no deserto. Muitos deles não foram realmente convertidos. Correto? Poderia ocorrer o mesmo hoje? Com certeza. Você acha? Nós estamos fadados a repetir o que os nossos antepassados fizeram. Os israelitas se recusaram a crer que Deus estaria com eles, e isto acabou sendo crucial. Em Números 14, 22, é dito que era a 10ª vez que Israel tinha testado Deus. Depois de 10 vezes, ficou muito claro que aquela geração de israelitas não confiavam em Deus. Então Deus jurou que eles não entrariam. Números 14, 22 diz o seguinte: Porque todos os homens que viram a minha glória e os meus milagres, tanto os que fiz no Egito como no deserto, me tentaram 10 vezes. Eles não ouviram a minha voz. E Deus foi paciente com eles? Com certeza. Ok. Muito paciente. E é mostrado, mesmo antes disso, que ele tem sido paciente com outras pessoas o tempo inteiro. Como tem sido paciente conosco? Até mais do que com eles. Mais ainda. Ainda mais paciência conosco. Eles então passam pelo Mar Vermelho, as águas se dividem, e dessa forma foram batizados em Moisés. Ou seja, eles o seguiram. Moisés pôs o bastão lá e eles o seguiram. Eles foram batizados na fé de Moisés. Passaram pelas águas e saíram vivos. Mas os inimigos foram destruídos. Os israelitas se alegraram por sua libertação, não é? Só que então, eles finalmente chegaram ao deserto, onde Deus disse: Eu os testarei para ver se andarão na minha lei ou não. Martin, como Deus disse isso se a lei ainda não havia sido dada? Ele não teria como ter feito isso. Mas ele disse, Sim. não? Ok. Êxodo 16, verso 35 diz: E os filhos de Israel comeram do maná por 40 anos, até entrarem em uma terra habitada. Eles comeram o maná até chegarem às bordas da terra de Canaã. O maná é chamado de comida espiritual, que também é física. Eles deveriam aprendido uma lição Correto. com o maná, mas havia muitas lições associadas a ele. Quanto tempo durava, havia um milagre toda sexta, no qual ele durava 2 dias. Ele não via a corrupção ou apodrecia, assim como o corpo de Cristo não viu a corrupção. O paralelismo é muito bonito. Em Números 11, 18 a 20 diz: E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, porque comereis carne. Este é um tipo que exige a nossa atenção. O povo queria as panelas de carne do Egito. Mas não apenas as panelas de carne. Eles também queriam as cebolas, os vegetais. Mas tem alguma coisa errada com essas coisas?
Eu mesmo planto isso em minha horta. Não há nada de errado com cebolas. O problema era o paladar, era a associação. Mas especialmente a carne era o problema. Porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? Pois íamos bem lá no Egito. Por isso, o Senhor vos dará carne para comer. E não comerão 1 dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem mesmo 20 dias, mas o mês inteiro. Comerão até sair pelas narinas, até que sintam nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, porque saímos do Egito. Essa foi a primeira vez que eles tiveram carne ou foi a segunda vez? Segunda vez. Alguma coisa ruim aconteceu na primeira vez? Não. Deus havia deixado claro o seu desagrado, já que murmuraram contra Moisés, mas Deus não fez nada. Na primeira vez, eles não os puniu com as pragas. Mas nesta ocasião, quando a carne ainda estava nos dentes deles, antes mesmo de mastigarem, a fúria do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor os atingiu com uma grande praga. Martin, há quanto tempo nos foi dada a mensagem da saúde? 170 anos? É bastante tempo, não? E será que Deus tem sido bastante tolerante em relação à carne e outros alimentos prejudiciais? Sim, com certeza. E me parece que sim. Bem, nós vivemos em um país em que a carne é o prato principal e qualquer outra comida é considerada enfeite. Sim. Agora, dentro da igreja, há o mesmo problema. Deus, no entanto, tem sido bastante tolerante. As citações no espírito de profecia não é um teste de associação. Ou seja, eu não posso dizer de me associar a alguém porque essa pessoa come carne. Ao mesmo tempo, há citações que deixam claro que o discernimento espiritual é afetado por causa da carne. E há declarações ainda mais fortes dizendo que não devemos confiar naquilo que é dito no púlpito se for associado ao consumo de carne. É um assunto bastante sério. E Deus, em sua grande misericórdia, tem procurado conduzir o seu povo pelo caminho correto. A mesma coisa que ele fez com Israel. A mesma coisa. Ele foi bem tolerante. Ele tolerou. Não é um teste de associação. Não é. Porém, na segunda vez, veio uma praga. E se isso for um tipo, qual é a probabilidade de haver um antítipo? 100%. Se a tolerância durou até agora, seria possível que, em algum ponto no futuro, ou talvez agora mesmo, essa tolerância, ou melhor, essa proteção, melhor dizendo, for removida não porque Deus quer se vingar, mas é porque nós somos teimosos? Com certeza. Você acha que sim? Nós até já mostramos antes algumas das citações. Correto. Vamos mostrar mais. E nós vamos mostrar mais, porque este é um assunto muito importante. Um ponto muito importante. Sim, e as pessoas não querem aceitar que aquilo que você come e bebe também está associado às suas escolhas morais. Para mim é interessante, de novo, que temos que pôr a Bíblia e a ciência para compará-las. E eles terão que decidir em quem vão confiar. Muito bem. Agora, quando olhamos as estatísticas que estão saindo pelo mundo em relação às pessoas que estão morrendo por causa das doenças que estão por aí, em sua maioria são pessoas idosas que já possuem doenças degenerativas, ou seja, elas não estão em boa forma,
não é? Eles têm doenças cardiovasculares, têm artrite. O sistema imunológico deles já está comprometido. A outra categoria mencionada são os obesos. Eles também estão em risco. Portanto, me parece que aqueles que não seguem os princípios de saúde correm o maior risco de acabarem sofrendo com pragas modernas. Sim, Será que não há um paralelismo que podemos traçar aqui? com certeza. Qual seria então a sua sugestão para o povo de Deus, considerando o passado de Israel? A minha sugestão é, como também nós já mostramos nos episódios anteriores, compare a sua ciência na qual você confia com a Bíblia. Se essa ciência concorda com a Bíblia, então você está no caminho correto. Mas se ela estiver em desacordo com a Bíblia, como nós mostramos aqui, então desconsidere-a. Mesmo que o mundo diga que essa é a versão Muito correta. bem. Sabemos que o mundo recomenda fortemente a proteína animal como sendo a melhor. Este, porém, é um conceito completamente errado, no qual a proteína animal é considerada de maior qualidade quando comparada à vegetal. O mundo acredita que a proteína animal deveria ser a nossa fonte primária de alimentação, pelo fato de sua cadeia de aminoácidos ser completa, enquanto que a proteína vegetal é geralmente incompleta. Mas é óbvio que não deveríamos ser indivíduos monoculturais, ou seja, comer apenas um tipo de proteína vegetal. Nós mostramos em outro episódio a questão da falta de niacina e o problema com as pessoas que não consumiam pão ou trigo. Se você come apenas milho, você pode ter deficiência de niacina, mas se incluir pão na sua dieta, a doença já não existe. A questão é que Deus proveu uma grande variedade e Ele quer que façamos uso dessa variedade. O mundo moderno, porém, joga fora essa variedade e se concentra apenas na proteína animal. O que teremos para o jantar, Martin? Bife ou galinha? Vai ser bife, porque galinha é vegetal. É isso mesmo, Martin. Eu costumava falar muito isso no passado. Mas pare para pensar. É isso mesmo que as pessoas dizem. Sempre que alguém pergunta o que vai ter para a janta, eu nunca escutei alguém responder: nós vamos ter batatas para o jantar. Ou teremos brócolis. Ou teremos cenouras. Nunca. É sempre bife, galinha ou porco. Esse é o prato principal. E o que há além disso? É só uma coisa adicional. O resto é enfeite, não é? Esta, portanto, é uma tipologia que estamos prestes a cumprir. Aham. E eu acredito que esta segunda parte, na qual a dieta errada e o desejo errado estavam associados ao povo de Deus e associados à praga. Fica claro aqui que Deus enviou a praga, mas também poderia ser interpretado como Deus permitindo uma praga nos fins dos tempos. Muito bem. Fica aí, então, um alerta para o povo de Deus, que o estilo de vida é muito importante nos últimos tempos, além do aspecto espiritual. Correto. Bem, eu acho que já lemos o próximo antes, mas por ser tão raramente mencionado hoje em dia, eu pensei ser uma boa ideia ler novamente, porque a repetição é uma coisa muito importante. Nós aprendemos isso da grande mídia, que fica constantemente repetindo as mesmas coisas. E as pessoas acabam se acostumando com essas Então coisas. você está seguindo um bom exemplo do mundo, Martin? Eu não sei se é um bom exemplo. A santificação apresentada nas Escrituras abraça todo o ser, espírito, alma e corpo. Paulo orou para que os Tessalonicenses e todo o seu espírito e alma e corpo
fossem preservados e irrepreensíveis perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aos judeus foram ordenados oferecer sacrifício a Deus apenas de animais livres de doença e mancha. Da mesma forma, os cristãos devem preservar todas as suas forças na melhor condição possível para o serviço do Senhor. Pedro disse: abstenham-se de desejos carnais, que guerreiam contra a alma. A palavra de Deus fará senão uma fraca impressão sobre aqueles cujas faculdades forem entorpecidas por uma gratificação pecaminosa. O coração não pode preservar a consagração a Deus enquanto os apetites e paixões animais são gratificadas às custas da saúde da vida. Paulo escreve aos Coríntios: vamos nos purificar de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E com os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fé e mansidão, ele inclui a temperança. Mas as pessoas dirão, Martin, que só comem animais puros, carne limpa. Eu já dei algumas palestras alguns anos atrás a respeito das condições da indústria da carne. Falei sobre como a indústria alimenta e cuida desses animais. E, ao compararmos com os princípios expostos na Bíblia, ao vermos os critérios atrelados aos animais impuros, constataremos, em primeiro lugar, que todos os carnívoros são impuros. Todos os carnívoros. Não há um carnívoro sequer que seja puro. Somente os herbívoros podem ser chamados de limpos. E dentro dos herbívoros, somente aqueles que não reciclam o seu alimento do reto, ou seja, animais que não sejam coprófagos. Portanto, o coelho e o cavalo, cujo alimento é fermentado no final de seu intestino e passa de novo uma segunda vez, são impuros por causa das toxinas que acumulam. Quando eles fizeram um experimento e usaram o esterco de um animal impuro versus o de um animal limpo, e analisaram os efeitos que causavam no crescimento do feijão, por exemplo. Se o esterco usado vinha de um animal limpo, ele não impedia o crescimento, mas se fosse de um animal impuro, ele impedia. O mesmo, portanto, ocorrerá com você. Deus, portanto, procurou orientar o seu povo a um estilo de vida vegetariano. Nós já temos essa mensagem há mais de um século. Mas muitos de nosso povo a ignoram. Porém, mais cedo ou mais tarde, quanto mais rejeitarem a mensagem, mais comprometido estará o sistema imunológico deles, o que aumentará as suas chances de sucumbirem a uma praga. Eu sei que fui bem direto, mas esta é a verdade. Sabe, eu não acho que existam mais animais puros sobre a terra, pois ainda que esses animais se alimentem de pasto, eles ainda estão sujeitos a doenças zoonóticas, ou seja, certas doenças que afetavam apenas um tipo de animal, agora estão afetando outras espécies. Por exemplo, antigamente, a gripe aviária afetava aves. Agora a gripe aviária também afeta o homem. Antigamente, a gripe suína afetava apenas os porcos. Hoje em dia, ela afeta a humanidade. Antigamente, a febre aftosa, que aliás é uma doença viral, hoje também contagia os humanos. Na minha opinião, não existe mais essa coisa de animal limpo, mesmo na melhor das circunstâncias. Pois mesmo uma galinha que viveu solta pode, da mesma maneira, retransmitir uma doença viral, que hoje é transmissível aos humanos. Nós recebemos essa mensagem há muito tempo, que as doenças estão crescendo proporcionalmente à maldade dos homens. Chegará a hora em que não haverá segurança alguma de se alimentar de qualquer tipo de produto animal, seja laticínio ou o que for. Nós recebemos essa mensagem.
Mas será que temos alternativas? Sim. E quanto àqueles que desejam comer coisas com gosto de carne e queijo? Será que eles não têm opção nenhuma no mercado? Sim, ou você pode preparar da sua própria maneira. Você mesmo pode fazer. É verdade. Até essa opção nós temos hoje em Não. dia. Há uma citação que diz que Deus daria habilidades culinárias ao seu povo em diferentes partes do mundo. Portanto, Martin, se você ama comida, hoje é possível comprar alimentos de qualquer parte do mundo. Nós temos acesso a uma tonelada de receitas. Correto? Você pode comprar ingredientes indianos lá na Ásia, na América do Sul. Temos acesso a qualquer coisa hoje em dia. Podemos ter experiências culinárias maravilhosas, sem colocar absolutamente nada de produtos animais em nossas bocas. Nós não temos desculpas. Não, é mesmo. Mas as pessoas não vivem dando desculpas? Sim. Será que Deus se agrada daqueles que ficam criando desculpas? Não. Porque, como nós já mostramos, o principal objetivo de Deus é que sua mente se torne clara. Sim, E, segundamente, Ele também quer que você seja saudável. correto. Ele se preocupa com as duas coisas. Muito bem. Vemos no espírito de profecia que este ramo da obra do Senhor não tem recebido a atenção que deveria. E que através dessa negligência, muito se tem perdido. Se a igreja manifestasse um maior interesse pelas reformas, através das quais o próprio Deus está procurando nos capacitar para a sua vinda, sua influência seria muito maior do que é agora. Martin, esta citação é muito importante. Quer dizer, então, que há tantas pessoas negligenciando a reforma de saúde que a nossa influência está sendo até mesmo prejudicada? Correto? Isso é triste. Deus tem falado ao seu povo, e seu desejo é que eles deem ouvido e obedeçam a sua voz. Apesar da reforma de saúde não ser a terceira mensagem angélica, ela está intimamente ligada a ela. Aqueles que proclamam a mensagem deveriam ensinar a reforma de saúde também. Este é um assunto que precisa ser compreendido para nos prepararmos para os eventos que estão prestes a sobrevir a nós. Martin, o quão é importante esse assunto? Muito importante. É muito importante. É o braço direito das 3 mensagens angélicas. Então, isso significa que terá que influenciar a escolha. Vai influenciar a sua decisão. E se você ignorá-la, como se ela não existisse, você será varrido do mapa, porque, de acordo com o espírito de profecia, você não terá discernimento. São palavras fortes. Mas se Deus as disse, então temos que confiar que será assim. Ele diz lá em Salmos que Deus enviou magreza para as almas deles. Não porque Deus goste de punir as Não. pessoas. Nós mesmos nos punimos Através de uma escolha. pelas escolhas. Correto? Muito bem. Falemos um pouco agora sobre fisiologia, sobre como os produtos animais nos afetam. Eles entopem nosso sistema. A gordura animal impede o seu cérebro de funcionar corretamente. Quando comemos esse tipo de comida, não temos o carboidrato complexo, que é a comida do cérebro. O seu cérebro funciona à base de carboidratos. Ele precisa das combinações corretas e todos esses fatores afetam o seu pensamento. E, na verdade, isso é muito elementar, muito fácil. Nós lemos, Deus disse, não coma gordura. É isso mesmo. Dos animais. E Ele não deu motivo para isso, só disse não coma. E agora tem ciência querendo provar que essa gordura é boa, Mas que tipo de gordura? a gordura animal. Veja, a gordura animal consiste em ácido esteárico. Isso é uma gordura saturada. Agora, as gorduras de algumas plantas também são saturadas, como a do coco. Mas ela não é ácido esteárico, é ácido palmítico. E o que é interessante é que o ácido palmítico tem um metabolismo completamente diferente do que o ácido esteárico. Se trata de uma gordura facilmente absorvida e utilizada pelo organismo.
Por outro lado, o ácido esteárico é armazenado. Ele é armazenado na corrente sanguínea, o que afeta o transporte do oxigênio, o que afeta o sistema cardiovascular. As diferenças são simplesmente incríveis. Portanto, a gordura das plantas que realmente deveríamos consumir devem ser as gorduras saturadas, como a do óleo de coco, as gorduras monoinsaturadas. Nós as encontramos em castanhas, sementes, azeitonas, e o óleo presente na própria azeitona é o mais saudável. Correto. E isso me leva de volta àquilo que eu mencionei antes. A Bíblia diz, fique longe da gordura, dessa gordura animal. Porque quando ele disse não coma gordura, ele estava falando da gordura Correto. animal. Então, se a sua ciência não coincide com isso, é uma falsa ciência. Correto? Simplesmente E assim. quando o vaso da viúva foi enchido com óleo, foi com óleo animal ou azeite de oliva? É, óleo de oliva. Foi com azeite de oliva. Portanto, há muitos lugares na Bíblia que acabam corroborando com a ciência. Na verdade, não há um cientista nesse mundo que, sabendo dessas coisas, vai recomendar gordura animal. Então, Martin, uma das lições que os israelitas tinham que aprender e foram escritas para o nosso exemplo é a respeito da alimentação, não? Eles realmente tinham problemas com isso. E uma vez que eles entraram em Canaã, Deus permitiu que seguissem com suas escolhas, mas Ele disse, eu não quero que vocês transgridam as minhas leis de saúde, dando então a Moisés um conjunto muito claro de leis de saúde. E houvessem eles aderido a essas leis, eles teriam tido discernimento espiritual. Correto? Muito bem. Deus disse que Ele não se agradava daquela geração. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas, quando eles finalmente chegaram nas fronteiras de Canaã, quando estavam prestes a entrar, eles decidiram enviar espiões. Martin, quantos daqueles espiões voltaram com boas notícias? Somente 2. Somente 2, Josué e Caleb. E 10 deles trouxeram um relatório ruim. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Josué e Caleb foram batizados em Moisés, Sim. não é mesmo? Aham. Então, eles assimilaram tudo aquilo que Moisés escreveu, tudo aquilo que Moisés acreditava. E o alimento que eles comiam não era apenas alimento físico, era também alimento espiritual. Eles cresciam na fé. Eles viram o que aconteceu no Mar Vermelho, viram tudo o que aconteceu no deserto e aceitaram o ensino. E eles eram 2 dos espiões que foram enviados, Josué e Caleb. E será que eles acreditavam no que Moisés cria? Sim. Eles acreditavam, então, que aquilo que Deus prometera, Ele cumpriria? Sim. Será, então, que aquilo que eles criam foi baseado nas experiências que tiveram? Correto? É. Eles viram que Deus fez aos egípcios. Eles criam que Deus faria o mesmo aos cananeus. Será, então, que quando eles viram gigantes, eles tremeram de medo? Não. Não? Não, eles permaneceram firmes. Pois eles sabiam o que aconteceu aos egípcios. Eles nem sequer empunharam uma Exatamente. espada. E quando eles voltaram, disseram que, com certeza, eles seriam capazes de tomar a terra. E era uma terra que manava leite e mel. E sabe de uma coisa? Eu não acho que foram Josué e Caleb que trouxeram aquele cacho de uva nos ombros. Eu acho que foram os outros 10. Mas ainda assim, eles se opuseram. Agora, será que o Josué e Caleb trouxeram um bom testemunho? Sim, era um testemunho positivo, ou seja, um bom testemunho. Eles trouxeram um bom testemunho. E o testemunho que eles trouxeram estava em harmonia com aquilo que Moisés escreveu? Sim. Aquilo que Moisés escreveu era conhecido como a lei, Aham. a Torá, não Sim. é? Então, o que eles acreditavam era a lei
e o testemunho deles estava em harmonia com a lei. Correto. Então você não concorda que o testemunho deles provou aquilo que eles criam? Sim. Então poderíamos dizer, Martin, que aqueles 2 espias representam a lei e o testemunho? Sim. Com certeza. Mas e os 10? Será que eles acreditavam que Deus poderia fazer aquilo por eles? Tinha certas partes que eles acreditavam, mas eles não criam que Deus iria livrá-los. Os gigantes são muito fortes. Não podemos vencê-los. Simplesmente desistam. É verdade, a terra emana leite e mel, mas vocês nos enganaram e queremos voltar para o Egito. Não é mesmo? Seria muito difícil. Você acha que há uma lição aí? Ah, com certeza. Muito bem. E qual era a proporção? A proporção chega a assustar, não? 10-2. 10-2. E quando aqueles 2 trouxeram um bom relatório, o povo não quis apedrejá-los? Sim. Eles queriam apedrejá-los. E ficaram do lado de quem? Com os... Dos 10? Sim. O interessante é que, eu vou mostrar um slide, que o Espírito de Profecia diz que se 10 tivessem trazido um bom relatório, o povo ainda ficaria do lado dos 2, daqueles que traziam um relatório ruim. É verdade. Muito bem. E o que essa história nos ensina a respeito da preparação espiritual da maioria do povo? Eles não estavam prontos. Eles não estão prontos, não é? Eles não estavam prontos para entrar em Canaã. Eles não estão prontos. Foram mandados de volta. Sim. Eles já haviam vagueado por 2 anos. E agora foram mandados de volta, o que dá um total de 40 anos. Eles teriam que vaguear mais 38 anos sem entrar em Canaã. Muito bem. Agora, aqueles 2 espiões que representam a lei e o testemunho tiveram que voltar, porque ninguém deu ouvidos a eles. Será que temos uma história semelhante que aconteceu dentro do movimento adventista? Será que tiveram chance de entrar em Canaã Celestial? 1888. Exato. Agora, Martin, só por curiosidade, quantas pessoas em 1888 tinham um bom relatório? Uns 2. Somente 2? Não foram Jones e Sim. Wagner? Quanto dá isso? 2. Jones e Wagner. 1 mais 1, 2. Somente 2 tinham um bom relatório. E quantos pegaram pedras? O resto? O resto. Não estamos repetindo a história? Sim. Nós encontramos o antitipo. Encontramos o antítipo, mas felizmente para você e para mim, porque somos a próxima geração, não é? Você é até mesmo uma geração depois da minha, não é? Então, é interessante, não é mesmo? Muito interessante. Que 2 trouxeram um relatório. E isso nos faz abrir os olhos para onde nós nos encontramos na linha do tempo. Isso é fascinante. E foi em 1888. É bastante tempo atrás. E Deus não se agradou. E muitos daqueles tiveram que voltar para o deserto. Mas aí houve uma segunda tentativa de entrar. Mas vamos ler. Patriarcas e profetas. Os cananeus haviam atingido a medida de sua iniquidade e o Senhor não mais os suportaria. A proteção deles havia sido removida. Eles seriam uma presa fácil. E pela aliança de Deus, a terra seria garantida a Israel. Mas o falso relatório dos espiões infiéis foi aceito. E através dele, toda a congregação foi iludida. Os traidores tinham feito a sua obra. E se apenas 2 deles tivessem trazido mau relatório e os outros 10 encorajado o povo a possuírem a terra em nome do Senhor, ainda assim teriam seguido o conselho dos 2, por causa da sua descrença perversa. Mas havia somente 2 advogados pelo correto, enquanto 10 ficaram do lado da rebelião. Nós repetimos essa história com louvor. A única diferença é que, ao invés de Josué e Caleb, tivemos o Jones e o Wagner.
Os espiões infiéis denunciaram ruidosamente Caleb e Josué, e o clamor foi levantado para apedrejá-los. E a multidão ensandecida pegou pedras para matar aqueles 2 homens fiéis. Eles avançavam com gritos enlouquecidos, quando de repente as pedras caíram de suas mãos. Um silêncio tomou conta deles e tremeram de pavor. Deus se interpôs entre eles a fim de cessar o seu plano de assassinato. A glória de sua presença, uma luz flamejante, iluminou o tabernáculo. Todo o povo observou o sinal do Senhor. Alguém mais poderoso que eles havia se revelado, e ninguém mais ousava continuar a sua resistência. Os espiões que haviam trazido o mau relatório prostraram-se cheios de terror. Martin, nós vivemos em um mundo antitípico. E quando observamos o mundo e vemos as informações dentro de nossas fileiras, será que há uma grande multidão entre nós gritando que estamos à porta do reino dos céus e que, se permanecermos firmes aos princípios, nós poderemos entrar na terra prometida? Ou será que é a minoria? Minoria. Infelizmente. 2 entre 10? É. Você acha possível? Essa taxa ainda continua. Você acha que a maioria está gritando fortemente contra essa minoria, chamando-os de todos os tipos de nomes pejorativos? Com certeza. Escrevendo artigos em suas revistas espirituais contra aqueles que estão soando a trombeta dizendo que a hora chegou? É, tem acontecido. Você não acha que estão surgindo grupos dizendo que esses poucos são um perigo para a sociedade e para a igreja e que deveríamos pegar em pedras para eliminá-los? Sim, você acha mesmo com certeza. possível? Martin, você está querendo me apavorar? Não. Ainda assim, eu digo, somos capazes. Se nós observarmos o tipo, então não temos nada que temer com o antitipo, se nós estivermos do lado de Deus. Se estivermos do lado de Deus, quando Jesus retornar e ocorrer esta iluminação celestial, será que muitos não correrão apavorados para as suas tendas? Correto. Martin, o quão convencido você está de que atingimos o clímax do antítipo? Eu estou 100% convencido. Tem certeza? Uhum. 2 ingressaram, Josué e Caleb. Apenas 2, naquela vasta E multidão. essa agora é a segunda vez no Jordão, correto? Então agora, depois daqueles 38 anos, nenhum daqueles 10 espias Nenhum entrou. deles entrou. Isto é muito sério, não é? Agora, quando eles chegaram na fronteira pela segunda vez, quantos espiões eles enviaram? Só 2. Somente 2, não 12. Não, Pelo jeito não deu muito certo da última vez. não. Existe um antítipo aí que é fascinante. Essas pessoas estavam prontas para ingressarem. Eles acreditavam na lei, acreditavam no testemunho, e apenas 2 espiões foram enviados. Não havia necessidade para 12. E 2 representam a lei e o testemunho. Correto. Então, se olharmos para o resultado daqueles 2 que acreditavam na lei e no testemunho, bem, quando eles voltaram, trouxeram um bom testemunho? Sim, Sim. muito bom. Eles voltaram falando das conversas que haviam ouvido, estavam certos que poderiam fazer aquilo. E eles encontraram essa moça chamada Raabe. E Raabe era uma prostituta. Ela vivia no muro. E na Bíblia, o muro em torno de uma cidade era uma proteção. E o símbolo que Deus usa para a sua igreja, para proteger a sua igreja, é a sua lei. Sim, E Raabe vivia dentro do muro, pois o muro era bastante largo e havia compartimentos dentro dele. Então, será que poderemos dizer tipologicamente que Raabe é uma mulher
E a mulher representa a igreja, e era uma igreja apóstata, já que ela era uma prostituta, não é? Sim. Se formos fazer uma análise típica da coisa. Então, mesmo dentro de Jericó, que era uma cidade idólatra, havia uma mulher que ainda mantinha uma certa conexão com o muro. E foi feita a promessa a ela que toda a sua família e qualquer um que viesse à sua casa seria Correto. salvo. Será então que, no final dos tempos, as pessoas que aceitarem a lei e o testemunho não acabarão chegando à óbvia conclusão de que precisam se aliar ao Sim. povo de Deus? E ela pendurou um cordão vermelho, não foi? Que é símbolo do sacrifício de Cristo. O que quer dizer que eles aceitaram a expiação de Jesus Cristo, assim como as duas testemunhas vieram com eles. Sim. E assim uniram-se ao povo de Deus, não? Mas o quão firmemente se apegaram ao povo de Deus? Se formos a Ruth, capítulo 4, diz assim: E Salmão gerou Boaz. Aqui nesse verso não diz quem era a mãe de Boaz, mas quem era ela? Raabe. Raabe, a prostituta. E quem foi Salmão? Ele poderia ter sido um dos espiões, não? Sim. Então, um dos espiões casou-se com Raabe. E Salmão gerou Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. E Boaz casou-se com quem? Ruth. Muito bem. E Ruth era moabita. Não é verdade? Então, o que temos aqui são igrejas irmãs. Afinal, os moabitas vieram de quem? De Ló. Então, eles também eram apóstatas e prostitutas. Mas alguns, como Ruth, disseram: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Sim. Foi iniciativa dela querer tornar-se o povo de Deus, querer unir-se àqueles que possuem a lei e o testemunho. Então, é interessante que Cristo tenha incorporado todos eles em sua genealogia. Isso significa que de todos os lugares você é bem-vindo. É incrível. Eu acho a tipologia simplesmente E fantástica. a única coisa que você tem que fazer para ser parte é crer na lei e no testemunho. Correto? E Raabe confiou nos espiões? Sim. Aham, então ela creu no testemunho. Correto. E ela também passou a crer na lei, pois ela tinha visto tudo o que eles haviam passado. Sabia das histórias dos egípcios, a cidade de Jericó estava apavorada. Então temos uma tipologia fantástica nessa história. Mas vamos ler mais uma vez o que diz o Espírito de Profecia. A poucos quilômetros depois do rio, bem do outro lado onde os israelitas estavam acampados, estava a grande e forte cidade de Jericó. Essa cidade era virtualmente a chave para todo o país e poderia representar um obstáculo formidável para o sucesso de Israel. Josué, então, enviou 2 jovens espiões para visitar a cidade e saber um pouco de sua população, seus recursos e a força de suas fortificações. Os habitantes da cidade, aterrorizados e cheios de suspeita, estavam constantemente em alerta, e os mensageiros estavam em grande perigo. Martin, você acha que ao chegarmos pela segunda vez nas fronteiras de Canaã, pois é certo que chegaremos lá mais uma vez, não é? Com certeza. Você acha que haverá grande perigo? Sim. Que a cidade estará grandemente fortificada? Sim. E a cidade precisa ser tomada, não é? E a Bíblia fala muito de uma cidade que é uma cidade inimiga, lá no livro de Apocalipse. E as pessoas daquela cidade estavam aterrorizadas e cheias de suspeita, e constantemente em alerta. Os mensageiros estavam em grande perigo,
Eles foram preservados, no entanto, por Raabe, uma mulher em Jericó, que colocou em perigo sua própria vida. Como retribuição à sua bondade, eles deram a ela uma promessa de proteção quando a cidade fosse tomada. Os espiões voltaram a salvo com a seguinte mensagem: verdadeiramente o Senhor nos entregou em nossas mãos toda a terra, pois até mesmo os habitantes deste país tremem de medo por causa de nós. Será que há um antítipo disso? Com certeza. Ainda que a perspectiva pareça terrível para nós. Haverá apenas uma pequena minoria, mas as pessoas ficarão aterrorizadas. Quando já estivermos bem no fim, mas quando virem os sinais, saberão que foram enganadas. E esse é um bom motivo para nem sempre ficar do lado da maioria. Correto? Fora declarado a eles em Jericó: nós ouvimos como o Senhor secou a água do Mar Vermelho para vocês, quando saíram do Egito, assim como o que ele fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Sion e Og, que foram totalmente destruídos. Assim que ouvimos essas coisas, nossos corações derreteram, e não restou coragem alguma em nenhum homem, por causa de vocês, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus do céu e da terra. Eles podem até pegar em espadas e em pedras para nos matar, mas Deus irá intervir. E Martin, essa história sobre a cura lá no tanque de Betesda, em João capítulo 5, versos 1 a 9, é muito interessante. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, existe a Praça da Porta das Ovelhas, um tanque que é chamado em hebreu Betesda, no qual tem 5 alpendres. É interessante. Fica perto do mercado de ovelhas, onde vende os animais para o sacrifício. E tinha 5 alpendres, que é o número da humanidade. 5 sentidos, etc. Ali jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, dessecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que descia ali depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E havia ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Esta é uma história muito interessante, com uma aplicação espiritual também interessante. Alguns tradutores dizem que esse trecho do agito das águas não deveria estar ali. Alguns pensam que a tradução King James não deveria incluí-la. O que seria uma tragédia, com certeza. É triste que queiram remover porções da Bíblia. E uma vez que você vê qual é a lição espiritual, isso enfatiza a tragédia que é querer tirar essa parte. Exato. Agora, o fato disso estar relatado lá não quer dizer que seja verdadeiro. Não quer dizer que elas realmente se curavam. Isso era o que elas acreditavam. As pessoas, então, haviam desenvolvido um sistema de crenças baseado em coisas que deveriam acontecer. Você sabe, temos no mundo hoje um sistema religioso muito semelhante, em que Deus aparentemente cura pessoas ao passarem por certas águas ou comparecerem a certos encontros evangelísticos, no qual as pessoas caem, se levantam, jogam fora suas moletas e saem pulando. E é um sistema de crença em que é exigido que você faça algo. Se você for a tal lugar e for lavado com água benta, você será curado de sua doença. E se eu fizer uma peregrinação até o Vaticano? Ah, se eu pudesse ver a aparição de um santo, se eu pudesse ir a Guadalupe, eu finalmente seria curado do meu problema, etc, etc. Ou se eu pudesse visitar os curandeiros das Filipinas, para que pudessem colocar suas mãos dentro de mim, sem anestesia e remover o meu tumor. Essa é a religião de grande parte do mundo.
é uma religião puramente baseada em milagres. As pessoas seriam enganadas por causa dos milagres, como diz a Bíblia. Eles tinham então uma forma de religião, e aquele homem estava lá deitado, junto a coxos, aleijados e cegos. Ele estava lá por 38 anos. E este número não é coincidência. Não. Os filhos de Israel, após peregrinarem por 2 anos, chegaram às fronteiras e tiveram que voltar, por causa da incredulidade, para vaguearem por mais 38 anos. Este é um símbolo dos filhos de Israel, que estavam exatamente no mesmo lugar onde os filhos de Israel tiveram que voltar. Eles estavam impotentes, cegos, mancos, fracos. A religião deles estava acabada. Era uma religião baseada em fábulas e fantasias. Era pura formação espiritual. Era uma religião vazia, baseada em formalidades. E Jesus, ignorando a crendice deles, chegou ao homem e perguntou: "Queres ser curado?" Quando Jesus viu o homem deitado e soube quanto tempo ele estava daquele jeito, disse a ele: "Queres ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, pois quando ainda estou indo, outro já desce antes de mim." E disse Jesus: "Levanta-te, pega o teu leito e anda." Por um acaso Jesus ofereceu-se para ajudá-lo a chegar ao tanque? Não. Não, ele se distanciou daquela crendice. Correto? Agora, será que as igrejas do mundo estão nessa mesma situação? Você não acha que elas estão impotentes, cegas e mancas? É. E nós estamos prestes a entrar em Canaã. Ele ficou lá 38 anos. Já era hora de ir para casa. Não é? Correto? Você não acha que chegou a hora de ir para casa? Sim, com certeza. Já não estamos aqui há muito tempo? Sim. Enviaremos 10 ou somente 2 espiões? 2. Somente a lei e o testemunho, e é isso aí. E então, finalmente, atravessaremos o Jordão. E o homem foi curado imediatamente, pois a sua fé não era baseada em liturgias. A fé daquele homem era baseado no que Jesus havia prometido e no que a Bíblia prometera. Esse é o tipo de cura que precisamos. Então aquele homem impotente, aleijado, incapaz, um homem espiritualmente e religiosamente incapacitado. Ele não tinha a fé de Abraão, tinha? É interessante, Martin, que quando observamos Abraão e as promessas feitas a ele, percebemos alguns paralelos que valem a pena ser mencionados. Houve 7 promessas de bênçãos feitas a Abraão, e todas tinham uma condição. Sim, correto. Nós a vemos em Gênesis capítulos 12, 1 a 3. Abraão é o pai daqueles que creem, assim como o pai de Israel espiritual. O Senhor disse a Abraão: "Saia de seu país e da tua parentela e da casa de seu pai. Vá para uma terra que eu te mostrarei." Martin, esta é uma ordem difícil. Sair de seu país, só que o país representa o mundo. Temos que deixar esse mundo, não é? Sim. Da sua parentela, da sua família. Em outras palavras, saia de sua família religiosa, saia de Babilônia. Sim. E da casa de seu pai. Haveria separação até mesmo entre pai e filho. Para uma terra que eu te mostrarei. Para nós, este é o reino celestial. Correto. Martin, você não acha interessante que muitas igrejas estejam pulando dentro do trem climático na tentativa de consertar esse planeta? O coração delas está aqui. Será Não, que isso elas me querem sair surpreende. daqui? Ou querem consertar esse planeta para Eles continuar estão tentando aqui? consertar isso aqui. Mas isso não é um problema? Sim.
A maioria dessas pessoas e religiões, eles estão tentando construir um reino aqui, com este mundo caído. Dentro deste mundo caído. Mas tem um país muito melhor que Deus vai nos mostrar. E diz assim, eu farei de ti uma grande nação. Primeira promessa, eu o abençoarei. Tornarei grande o seu nome. Terceira promessa, você será uma bênção. Quarta promessa, abençoarei aqueles que te abençoam. Quinta promessa, amaldiçoar os que te amaldiçoam. Sétima promessa, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Sétima promessa. 7 promessas feitas para um indivíduo e para um povo. A condição dessas promessas era que Abraão deveria deixar tudo para trás. Será que Deus disse a Abraão, fique aí mesmo e conserte o lugar, e aí você será feliz? Não. Eu te darei uma verdadeira vida humana. Não. Que é a promessa do catolicismo, não é? A verdadeira vida humana. Ou essas outras denominações cristãs que dizem que nós temos que nos livrar de todo esse mal para que nós possamos então ter um céu na devemos terra. sair. Saia disso. Pois Deus nos mostrará um outro lugar. Há 7 bênçãos para Abraão. E há 7 bênçãos no livro de Apocalipse. A primeira é, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Essa é a primeira promessa para o povo do tempo do fim. Estude essas palavras. Estude as profecias do livro de Apocalipse. Internalize-as e eu te abençoarei. Sim. Em outras palavras, os Calebes e Josués antítipos, que acreditam na lei e o testemunho, que guardam essas coisas no coração e estudam os sinais dos tempos, o que estão os outros 10 fazendo com esses? Juntando as pedras. Não é inacreditável? Bem, é tipologia. Tem que acontecer assim. Eles estão pegando as pedras, não é? Eles são xingados de todos os tipos de nomes e acusados de agitar o povo. Devemos apedrejá-los, devemos eliminá-los. Vamos falar mal deles em nossas revistas e dizer ao povo para silenciar essa gente. Pois eles representam uma grande ameaça à sociedade. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê e estuda o livro de Apocalipse e o guarda no coração. Esse povo deverá soar a trombeta, deverá alertar o mundo todo a respeito da besta e da sua marca, conforme profetizado lá em Apocalipse 13, assim como da prostituta de Apocalipse 17. Deverão proclamar que há uma nova cidade chegando, que esse mundo será destruído e criado um novo. Correto. Eles têm que preparar as pessoas para entrarem em Canaã, a Canaã celestial. É isso mesmo. E eles serão apedrejados. E serão apedrejados. Apocalipse 14, 13. E escutei uma voz do céu dizendo a mim, escreva, abençoados são os mortos que morrem no Senhor a partir de agora. Sim, diz o Espírito, para que possam descansar dos seus labores e das obras que os precedem. Se você guarda essa mensagem no coração e a prega, ainda que você morra, você não estará morto, você estará abençoado. Correto. Devemos, porém, fazer o que está escrito. Devemos soar a trombeta. Pois, bem-aventurado os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Ou seja, todos aqueles que internalizaram a mensagem, que aceitaram e a pregam, não importa que eles morram, ainda que uma pedra te acerte, Martin, não tem problema. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Nós vamos falar sobre isso já já. Nós já falamos isso aqui muitas vezes. O que significa vir como ladrão? Talvez haja um aspecto que não percebemos. Vamos dar uma olhada já já. E nós precisaremos do manto da justiça. Com certeza. Sem isso, você está coberto com seu próprio pecado. É isso mesmo.
Então, não há espaço para perfeccionismo aqui, apenas para a justiça de Cristo. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para um banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. O banquete do casamento, as 10 virgens, tem muita coisa aí. É. Bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Se você quer ter essa bênção, você precisa compreender o milênio. Correto? Será que o milênio ocorrerá aqui nessa terra, como acredita o mundo? Não, não vai. Não. Porque o Senhor chegará aqui com seus anjos. Nós o encontraremos no céu. E iremos para o mar de vidro, para a cidade celestial. Exatamente. E as 7 pragas teriam destruído o que quer que estivesse aqui. E você teria entendido isso se não tivesse lido o livro de Apocalipse? Pois lá é o único lugar que explica direitinho isso. A diferença entre a primeira ressurreição, a segunda, o milênio entre as duas, e o que acontece nesse milênio quando o povo de Deus for levado. Precisamos estudar o livro de Apocalipse. Mas não, vamos falar apenas de amor. Se você não puder encontrar amor no livro de Apocalipse, então você não poderá encontrar em nenhum lugar da Bíblia. Não encontraremos em nenhum outro lugar. Abençoado é aquele que lê o livro. E eis que venho em breve, e feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você consegue ver uma progressão aí? É uma progressão. Com certeza. Alguns daqueles que pregarão essa mensagem irão descansar. Mas felizes são eles, pois descansam aguardando o chamado para ressuscitarem. E abençoado aqueles que guardam os seus mandamentos. Essa é a cereja do bolo, não é? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade através dos portões. É óbvio que Satanás odeia esse verso e faz questão de pervertê-lo. É horrível o que tem acontecido com este verso. E não é incrível como as pessoas ficam felizes com essa mudança? Temos aí uma maravilhosa progressão de 7 promessas para o povo de Deus no tempo do fim. Havia 7 promessas no início para Abraão. E também há uma bênção para aqueles que vigiam. Ela está lá em Mateus 24, 42 a 46. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a que a vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega todos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Há uma bênção muito especial, Martin, para quem vigia. Devemos vigiar. Vigiar o quê? Ele tem que ficar atento à vinda do seu Senhor, e ele tem que advertir. Ele tem que vigiar o que o ladrão está fazendo. Tem que estar preparado para tirar o ladrão de sua casa. E o que o ladrão roubará dele? A vida eterna. Ele quer roubar a sua vida eterna e procurará lhe enganar com um monte de mentiras. Devemos, portanto, alertar sobre o ladrão e dizer que o Senhor está voltando logo. É uma mensagem popular? Não. E será que algumas pessoas não se reunirão para dizer: parem de vigiar o que está acontecendo do outro lado do mundo. Preguem sobre o amor. Sim. Isso está em harmonia com essa bênção? Não. Ok, mas um pouco antes de chegarem lá pela segunda vez, houve um outro incidente. Sim. Que aconteceu lá em Baal Peor. Do lado oriental do Jordão, entre o rio e o elevado planalto que tiveram que atravessar, havia também uma planície com vários quilômetros de largura que se estendiam a alguma distância ao longo do rio. Este vale abrigado tinha o clima dos trópicos. Era um lugar muito agradável. Ali florescia o cetim, a acácia,
dando à planície o nome de Vale do Sitim. Foi ali que os israelitas se acamparam. E nos bosques de acácia ao lado do rio encontraram um agradável retiro. Mas, por entre aquele atrativo ambiente, encontraram um mal mais cruel do que os poderosos exércitos de homens armados e animais ferozes do deserto, pois naquele território, tão rico em vantagens naturais, tinha sido contaminado por seus habitantes. No culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados haviam lugares que eram lotados pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes à sugestão da vileza e corrupção do povo. Martin, será que vivemos em um mundo em que a corrupção e a imoralidade nos cercam a cada dia? Com certeza, sim. Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e nação produzia seus efeitos desmoralizadores e quase inconscientemente estavam a afastar-se de Deus, chegando a uma condição que seriam fáceis presas da tentação. Vivemos um antítipo disso? Com certeza. Se você olhar para aquilo que está sendo entregue a você pela mídia, filmes, música. E havia também aquelas lindas garotas, as moabitas, midianitas, com os seus curtos vestidos, e seduziram os israelitas. Elas são o símbolo das igrejas que perderam a sua conexão com Deus e passaram a seduzir o povo de Deus. Martin, em 2017, em outubro, na verdade, 31 de outubro de 2017, o mundo celebrou 500 anos da Reforma Protestante. Mas, pela primeira vez na história dessa celebração, houve um evangelismo ecumênico massivo, no qual todas as igrejas participaram, em que as igrejas protestantes e o papado celebraram juntos o evento. Anunciaram que o protestantismo acabou. Aquilo que Martinho Lutero mais temia aconteceu. Em certos sentidos, a reforma, de fato, morreu. Eles dançaram com mulheres midianitas e moabitas. Todas as igrejas participaram. Elas venderam a lei e o testemunho. É uma coisa muito, muito triste. Isto quer dizer que Canaã já está às portas, não? Sim. É importante perceber isso. Já que as pessoas nos perguntam frequentemente aonde estamos nós no curso da história. Já estamos às margens do Jordão. Com certeza. E sentados em Siquém, nessa altura. É verdade. Mas quando o Jordão finalmente abrir, quando os sacerdotes colocaram seus pés na água e ela recuou vários quilômetros, foi permitido aos israelitas atravessar, mas sem chegar perto da arca. Afinal, eles não tinham carne santa. Eles ainda estavam submissos. Tinham que manter a distância. Você deve manter a distância, deve manter a fé, e então atravessar. E então pegaram 12 pedras e fizeram um altar. E um representante de cada um carregou uma pedra. Esses homens deviam ser fortes e fizeram um altar. E o temor de Deus tomou conta de todos. E apesar de terem passado por aflições, pois fizeram parte da primeira Páscoa, e também por terem sido circuncidados, veja, eles poderiam ter sido atacados, mas eles se curaram.
E então eles tomaram Jericó. Já falamos sobre isso. Estamos no limiar desses eventos. Eu gostaria de ler uma citação muito boa aqui. Todo aquele que quer ter seu nome mantido no livro da vida deveria agora, nos últimos dias de provação, afligir sua alma diante de Deus com tristeza pelo pecado e verdadeiro arrependimento. É isso que precisamos estar fazendo agora. 100%, sabe? É a mesma coisa com as 3 mensagens angélicas. A primeira e a segunda, toda vez que você tem que passar por essa experiência, você tem que ficar triste pelo seu pecado e se arrepender. Então, será que preferíamos estar pregando o desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas ou preparar o povo para a vinda do Senhor? Preparando as pessoas para a volta do Senhor e para entrar em Canaã. Muito bem. Precisa haver uma profunda introspecção no coração. O espírito frívolo e indolente da maioria dos professos cristãos precisa ser deixado de lado. Há uma dura batalha diante de todo aquele que deseja conquistar as más tendências que lutam pelo domínio. Eu realmente acho que estamos chegando a um ponto em que pragas tomarão aqueles do povo de Deus que insistem em não se adequar ao que foi revelado na vontade de Deus. Solenes são as cenas relacionadas ao fim da obra da expiação. Importantes são os interesses envolvidos. Julgamento está acontecendo agora no santuário celestial. Essa obra já começou há 40 anos, muito mais hoje em dia, não? Correto. Muito em breve, mas ninguém sabe quando. O julgamento passará ao caso dos vivos. Diante da terrível presença de Deus, nossas vidas serão passadas e revistas. Agora mesmo, mais do que em nenhum outro momento, convém que cada alma dê ouvidos à demonstração do Senhor, vigie e ore, pois você não sabe quando será esta hora. Vigiem, portanto, para que quando chegar, não estejam dormindo. Martin, será possível que esta questão de não saber o dia e nem a hora não se aplique apenas à questão da segunda vinda? Ela não se aplica também ao fechamento da nossa própria porta da graça? Correto. E se você não vigiar, eu virei a ti como ladrão, e você não saberá a hora em que virei sobre ti. Apocalipse 3, versos 3. Perceba que isso não tem nada a ver com a segunda vinda. Não, isso tem que ver com o fechamento da porta da graça. Será que estamos acertados com Deus? Nós sabemos que passaremos por uma experiência semelhante àquela de Jacó. E a angústia de Jacó era: será que os meus pecados foram perdoados? Eu não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Precisamos passar um período de análise séria do nosso coração. Precisamos estar acertados com Deus. Precisamos nos perguntar se estou dentro das condições, se eu abandonei o meu país. Sim, saí eu da minha família. Será que eu abandonei a minha família? Será que eu saí em todos os aspectos? Será que eu abandonei este mundo que está caminhando para a destruição, semelhante àquela de Jericó? Estou eu em harmonia com a lei e o testemunho? Está tudo bem entre mim e Deus? Quão perigosa é a condição daqueles que, cansando-se de vigiar, voltam-se às distrações do mundo. Enquanto os homens de negócio estão absorvidos pela busca do ganho, enquanto o amante de prazer busca a indulgência, enquanto a filha da moda está se enfeitando, pode ser que nesta hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: foste achado pesado na balança. É um assunto sério. Muito. Muito sério. Questão de vida ou morte. Morte eterna. Todas as almas têm um caso pendente nas cortes celestiais. Todos passaremos pela corte, e a decisão tomada sobre cada caso será final. Portanto, a vinda como ladrão é o julgamento, não necessariamente apenas a segunda vinda. Você acha possível? Muito possível.
Tendo isso em mente, Martin, chegou a hora de soar a trombeta? Com certeza. É hora de estar nos muros. É hora de colocar nossa vida em ordem. Sim, É hora de lutar com Deus, de dizer, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. sim, É hora de entrar em harmonia com a lei e o testemunho. É hora de alertar a humanidade sobre o que está vindo. sim. Será então que progredimos através da tipologia até o ponto da segunda entrada? Não passamos até mesmo por Baal Creio Peor? que sim. Não dançamos com as midianitas ao sentarmos nos conselhos ecumênicos fingindo ser um deles? Sim. Isso, na verdade, já está no passado. Tudo já aconteceu. O que falta? Atravessar o Jordão. Será que haverá uma praga como houve em Baal Peor? Com certeza. Sim. Haverá uma praga. Que Deus nos ajude. Querido Pai, atravessamos toda a história. Chegamos às margens do Jordão. Cumprimos a tipologia à risca. Vagueamos pelos 38 anos antítipos. E pela segunda vez, passamos por Baal Peor. E agora, a arca seguirá adiante de nós, a lei e ao testemunho. Que possamos segui-la com reverência e respeito. Ajuda-nos a colocar nossas vidas em ordem. Ajuda-nos a fazer parte daquele grupo que entrará no país que o Senhor irá mostrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Quando o sino aparecer, clique novamente para receber notificações. Para assistir ao próximo vídeo, clique aqui. Obrigado.